Então, dando sequência aqui, vamos ver agora números decimais exatos, né? Então, os números decimais exatos, eles também fazem parte aí do conjunto dos números racionais. Então, o que são números decimais, né? Então, os números decimais são aqueles números que vêm acompanhados com uma vírgula, né? Por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui exemplo A, 0,79. Então, esse 0,79 é um número decimal, né? E ele é decimal porque justamente vem acompanhado com vírgula. Então, a gente viu que os decimais, né? Vamos, na verdade, observar aqui que os decimais também é possível transformar ele em uma fração. Então, se é possível transformar em uma fração, né? Então eles irão pertencer aí aos racionais. Então, exemplo A, por exemplo, 0,79. Então, a regrinha é bastante simples, né, para a gente fazer essa transformação. Então, por exemplo, aqui o 0,79, a gente tem o que? Duas casas decimais. O que são as casas decimais? Os valores que são após a vírgula. Por exemplo, aqui a vírgula entre o 0 e o 7. Após a vírgula, a gente tem o 7 e o 9. Então, cada um valor após a vírgula, que fica na frente, representa uma casa decimal. E como é que a gente transforma esses decimais em uma fração? Então, fração a gente sabe que é composta por numerador e denominador, né? O numerador fica em cima, denominador embaixo, onde isso significa uma divisão. Ok. Então, para transformar uma fração, você transformar isso aqui, o que a gente fez? Esse valor aqui, ó, 0,79, a gente repete ele aqui, ó, na parte de cima. Por exemplo, o 7 e o 9. Repete, na verdade, ele sem a vírgula, né? Eu não repeti o zero aqui porque 0,79 é a mesma coisa de 79. Por isso não foi necessário repetir o zero, né? Lembrando que o primeiro valor antes da vírgula, se for um zero, não precisa repetir. Mas no caso, sendo um valor diferente de zero, como no caso aqui o 1, é necessariamente repetir esse valor sem a vírgula. Ok. Então, eu repeti esse valor aqui no numerador, que é a parte de cima sem a vírgula, e embaixo, para formar a fração, o que é que eu faço? Sempre vou iniciar com o valor 1. E para completar aqui, vou completar com 0 ou zeros. Então, essa quantidade de zeros é de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, se nesse exemplo aqui, após a vírgula, a gente viu que são duas casas decimais, então eu vou acrescentar 2 zeros, ou seja, 100. Então, é esse exemplo que a gente tem aqui. 0,79 é igual a 79 sobre 100. O exemplo B, a gente tem aqui 1,843. Então, vimos que aqui são que 3 casas decimais. Então, após a vírgula, a gente tem o que? 8, 4 e 3. Então, como é que a gente representa a fração a partir desse decimal? Mesma coisa, então todo esse valor aqui vai ser repetido sem a vírgula. Então, o 1, o 8, o 3 e o 4 eu repeti sem a vírgula. Aquilo que eu falei, então antes da vírgula aqui eu tenho o valor 1, eu repeti porque ele é diferente de zero. Quando é zero não é necessário repetir, mas se é diferente de zero, necessariamente terei que repetir. Ok, para completar aqui o denominador, que é esse valor de baixo, novamente inicia com 1, sempre inicia com 1, e vou acrescentando 0 ou zeros, novamente de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, após a vírgula tem 1, 2, 3 valores. Então, por isso que eu acrescentei aqui 3 zeros, ficando 1843 sobre 1000, né, que é a fração correspondente. Então, lembrando que 1,483 é o mesmo que 1 inteiro e 843 milésimos, né? Se a gente quiser representar também de outra forma, então a gente diz o seguinte: logo 1,483 é igual
1483 sobre 1000 ou, né, 1,483 é igual a 1 inteiro, né? A gente pode representar também